E aí pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Estamos também no nosso blog, escritor.blogspot.com.br. Se você não segue a gente do blog, segue aí também. E hoje a gente vai trazer um vídeo aí, né? Roberto Requião, Lula é culpado, entenda. Hoje a gente vai trazer esse vídeo aqui, pessoal. Então é uma ironia, né, do Roberto Requião, para que as pessoas não peguem ao pé da letra e não saiam já metendo dislike ou acusando diretamente. Não, isso aqui é uma ironia. É uma crítica que Requião faz aos ricos, aos senhores do Brasil, que a única culpa de Lula foi ter ajudado aos pobres do Brasil, né, as pessoas menos favorecidas. Então preciso que você leia o artigo todo junto comigo, para que você entenda, né, depois de sua opinião, né, porque às vezes a pessoa acaba interpretando errado e dando a opinião errada. O artigo de hoje se trata de uma ironia de Requião sobre os ricos do Brasil, em dizer que Lula é culpado porque ajudou muita gente menos favorecida. Entenda para não sair falando mal. Lula não é inocente, pode até ter sido ingênuo por acreditar que seria aceito ou tolerado pela Casa Grande e seus senhores. Pode ter sido confiado, crédulo, mas não inocente. Lula é culpado, desde sempre, nasceu culpado. Viveu sob o estigma da culpa e haverá de morrer no pecado. Lula é culpado há gerações. O seu sangue está contaminado por cepas indígenas e provavelmente africanas. Lula é mal nascido e mal agradecido. Em vez de se conformar com a sorte de sobreviver a uma taxa de mortalidade infantil, que transformava em anjinhos pela graça de Deus, mais de 90 dias sem crianças, nascidas no sertão pernambucano, quis alçar-se além de sua condição de sobrevivente, de sobra do destino, de raspa do tacho. Ou seja, além dele sobreviver, ele quis ajudar outras pessoas, né? Esse foi o grande mal de Lula para os ricos, né? Na visão de Roberto Requião. Quis, falta de senso da ordem natural das coisas, ser presidente da república, né? Ou seja, ninguém imaginava que o cara vindo do sertão, um cara que viveu na fome, na extrema pobreza, se tornaria presidente da República do Brasil. Lula não é inocente, pode até ter sido ingênuo por acreditar que fosse aceito ou tolerado pela Casa Grande e seus sabujos. Pode ter sido confiado, crédulo, mas não inocente. Dizer, gritar, espernear que Lula é inocente é dar legitimidade às acusações e condenações de Moro, Dallagnol, daqueles patéticos juízes do TRF4. Talvez a mais completa corte de pasquacios da história do judiciário brasileiro. Dizer que Lula é inocente é certificar todas as manchetes, todos os textos, todos os artigos, todas as opiniões que a mídia comercial e monopolista verte em caudais todos os dias. Dizer que Lula é inocente é reconhecer e validar o que o Jornal Nacional, na voz marcante de William Bonner, ou com a sisudez para a ocasião de Renata Vasconcelos, comunica aos brasileiros todas as noites, as mais de 10 mil noites. Isso é uma crítica que ele faz à Rede Globo, né, e ao Bonner e a Renata. Dizer que Lula é inocente corresponde até mesmo a aceitar a bizarrice do PowerPoint de Dallagnol, né? Aquele PowerPoint sem lógica nenhuma, cara. Mas o PowerPoint mais ridículo e idiota que já fizeram, né, até hoje. A militância aecista de Igor Romário, a incompetência letal de Érica Mareca e o cavanhaque indecoroso dos Santos Lima. Dizer que Lula é inocente é como que ratificar as acusações dos nazistas a Dimitrov pelo incêndio de Holstein, autenticar a culpa de Dreyfus por traição à França, é escolher Barrabás, é filiar-se ao Santo Ofício na condenação de Giordano Bruno, é adotar como sua sentença contra Tiradentes, é atuar como assistente de acusações da Savonarola, é botar fogo na piras que consumiram todos os cristãos novos e os muçulmanos recalcitrantes, as bruxas, os hereges e a longa procissão dos desajustados às normas de Santa Madre. Lula é inocente do quê? De um apartamento de que nem Moro reconheceu que fosse dele? De um sítio cuja propriedade escriturada de papel passado e testemunhada foi sonegada ao troco? Mais uma vez da convicção de um juiz da delação de um torturado? Não há inocência em Lula. Ele não é inocente de roubo porque não roubou. Lula é culpado. Como a Joana d'Arc de Bernard de Bresson, Lula é culpado de sua inocência. Como a santa, foi relapso, desavisado, confiante, demasiadamente confiante. Afinal, ele imaginou que poderia fazer tudo o que fez impunemente, que poderia arrostar os poderosos e seus interesses transnacionais,
nacionais, desafiar um a um os proprietários da política, os donos do dinheiro, os donos da opinião pública e a sempre desfrutável classe média. Em que país pensou que vivesse? É desta ordem a culpa de Lula. Lula é culpado porque resgatou dos porões do gigantesco navio negreiro que é este país dezenas de milhões de brasileiros. É culpado porque introduziu essa gente no maravilhoso mundo das 3 refeições diárias, ou seja, conseguiu, finalmente dar uma refeição bacana para o povo brasileiro, que antes vivia na extrema pobreza e miséria. Mesa há 500 anos reservada apenas a uma minoria. É culpado por essa fantástica e ciclópica, que mais superlativos poderia usar, obra de combate à fome, à desnutrição, à mortalidade materno-infantil, a degradação física e moral da nossa gente. É culpado porque botou anel de doutor no dedo dos filhos de operários e trabalhadores rurais. É culpado porque inventou um programa para dar aos brasileiros uma moradia digna, sadia e financeiramente acessível. É culpado porque operário e pau de arara entendeu mais que os ilustrados antecessores, especialmente mais que o sociólogo boquirroto, ciumento, fútil e ocioso, que um país sem ciência e tecnologia estaciona no tempo e no espaço, e torna-se mero e sérvil caudatário das nações imperiais. Daí a magnífica rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, a rede de escolas técnicas, as universidades plantadas em todo o país, para o horror dessa nossa elite tacanha, obtusa, inculta, grosseira e preconceituosa que ainda hoje sonha com a senzala. Lula é culpado pela mais fabulosa descoberta em território pátrio dos últimos séculos: o petróleo na camada do pré-sal, os muxoxos dos tucanos à frente na vanguarda do atraso, como sempre o invejoso FH, e a reação blasé dos economistas e dos jornalistas de mercado, da grande mídia comercial e do mercado financeiro. Revelaram não apenas despeito, mas, sobretudo, decepção com as possibilidades abertas à consolidação da soberania nacional e, acima de tudo, da cimentação de um poder popular, nacional e democrático. Lula é culpado por ter aberto a mais formidável possibilidade para remir o Brasil do atraso, da pobreza e da dependência. Lula é culpado por insurgir, desafiar, confrontar aquela que talvez seja a pior, mais daninha, a mais colonial, a mais estúpida, a mais iletrada, ignorante e chucra das classes dominantes mundiais, a elite brasileira. Lula é culpado por tornar o Brasil respeitado, ouvido e atacado internacionalmente. Jamais em tempo algum o nosso país teve tal protagonismo e liderança. Lula enterrou o complexo de vira-lata de que os sapatos do chanceler dos tucanos são o mais vergonhoso exemplo. Isso foi imperdoável. Lula é culpado, 1000 vezes culpado, por ter libertado a Polícia Federal e o Ministério Público das injunções políticas, dando-lhes, é verdade, uma autonomia excessiva. Lula é culpado, por favor, nunca relevem essa culpa que, para a classe média, metido a sebo, esse é um pecado mortal. Por transformar os aeroportos em rodoviárias, são por essas culpas que Lula foi condenado e é mantido preso. São as culpas de Mandela, de Spartacus, de Frei Caneca, de Zumbi dos Palmares, do conselheiro, o tal do triplex, cuja propriedade permanece em um incômodo e escandaloso limbo, os pedalinhos dos netos e um sítio em Atibaia. Ora, vão a merda. Entendeu a ironia de Roberto Requião? Não é que Lula é culpado, e sim que a grande culpa de Lula foi pensar que poderia ajudar os pobres sem ser atingido pelos ricos e suas maldades e senhorios do Brasil. É isso aí, galera. Uma dura e ferrenha crítica aí do Roberto Requião aos líderes, aos poderosos, à Rede Globo, à justiça, aos políticos e demais senhores da Casa Grande, né? A culpa de Lula foi justamente essa. E é isso aí, pessoal. Se você entendeu, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí que a gente vai estar debatendo, né? Hashtag Deus em primeiro lugar. Deus abençoe vocês, a graça e a paz, e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar. Valeu, galera!